Bom dia, vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é dia 17 de abril de 2025. É quinta-feira, que é quase uma sexta, mas todas as quintas elas são dias regidos por Júpiter, que é o nosso grande benéfico, é o maior astro do nosso sistema solar. Então ele vai representar as grandes bênçãos, grandes sortes, vai falar sobre otimismo, a nossa fé, a nossa espiritualidade. Então, muitas vezes, olhar para Júpiter, olhar para a Casa 9, que também fala sobre isso, a gente consegue entender o que nos aproxima mais do divino, que nos expande a consciência. No céu de agora, o Júpiter está em Gêmeos, já vai fazer quase um ano, então ele vai sair em junho, né? Acho que eu até escrevi aqui, deixa eu pegar onde eu escrevi, até 9 de junho, que daí ele vai ingressar em Câncer, que é onde ele se sente exaltado. Ele está num signo que é desconfortável para ele, porque Júpiter rege o signo de Sagitário, e ele está em Gêmeos, que é o signo oposto. Então tem uma dificuldade nessa questão de crença, porque Júpiter vai falar sobre fé, e Gêmeos é um signo mental, de ideias, científico. Então, assim, isso é algo que eu tenho falado bastante, que eu vejo muito mais expansão, assim, dos estudos científicos, da neurociência, sabe? Dessa busca, assim, por essas confirmações mesmo científicas, tá? A gente também pode fazer todo esse questionamento, né, de quem que financia essas coisas, o que que é ciência, né, de toda essa filosofia da ciência. Mas, enfim, isso já seria uma coisa mais sagitariana. Mas voltando aqui, Júpiter em Gêmeos traz muito essa questão da expansão mental, através da mente, das trocas, das ideias, da linguagem, da comunicação. Então, aprender uma nova língua, aprender a me comunicar, aprender a me expressar, expandir as minhas formas de comunicação, tá? Então, expandir através da curiosidade e das ideias. Então, hoje, e lembrando que Júpiter ele tem o seu júbilo na casa 11, que é onde ele fica mais alegre, é onde ele fica mais feliz ali para essa expansão, para trazer essas bênçãos, já que a casa 11, dentre os diversos temas, fala sobre padrinhos, fala sobre apoios, fala sobre pessoas que nos patrocinam. Antigamente era a casa dos mecenas, né? Então, quem tem Júpiter ali na casa 11 é uma pessoa abençoada. Então, vamos lá. A Lua, então, ela está no signo de Sagitário. Amanhã ela já vai para Capricórnio, tá? A Lua fica cerca de 2 dias e meio em cada um dos signos. E a Lua é o astro mais, o astro a gente chama de astro, né? Mas todos esses planetas a gente acaba chamando de astro. Mas a gente pode pensar que a Lua é o que tem mais próximo de nós. Então ela filtra, ela coleta as experiências, as informações e traz para perto de nós, tá? Ela tem a natureza muito receptiva. Ela vai reger o corpo, o humor, o ritmo, né? Ela rege as nossas águas, que simbolizam as nossas emoções, as nossas sensibilidades. E ela está num signo de fogo mutável, que é o signo de Sagitário. Então, pensar que as emoções elas já viram expansão, elas já viram entusiasmo, elas já viram essa vontade de viajar, de aprender, de entender, né? Então, o Sagitário é regido por Júpiter, que é o regente do dia. Então, tem essas qualidades, essa natureza muito semelhante, muito parecida, tá? Não sei se vocês sentiram ontem assim esse ânimo, né? Eu até mencionei isso, acho que no horóscopo e tudo, de como mudou muito o mood, né? Dois planetas foram para a Lua e Mercúrio foram para signos de fogo, né? E já traz esse ânimo. Fogo, Áries, Leão, Sagitário representam vitalidade. Amanhã Marte já vai ingressar em Leão também, né? Então mais fogo. Então a água muitas vezes é interna e o fogo vai para fora, vai para a expressão. Então, quanto mais, vamos dizer, planetas em fogo a gente tem no nosso mapa, é, é mais difícil a gente se manter num estado assim de apatia, sabe? De internalização assim. Então, ontem eu senti, não sei se vocês sentiram, fazendo muitas coisas que eu estava procrastinando há tempo, sabe? Então, Áries é muito bom porque às vezes a gente fica pensando demais, ruminando demais, a gente se perde no meio dos pensamentos e Áries é muito, vai, faz logo, para de ficar pensando, né? Você já pensou muito, agora é hora de fazer, de aprender fazendo, sabe? Eu até coloquei hoje que eu postei alguns. é, Agora eu esqueci como que chama isso, assim, mas né, algumas frases bem diretas, assim, sobre Mercúrio em Áries, né? Mercúrio em Áries é muito papo reto, né? Eu vejo muito assim. Inclusive, agora eu lembrei, será que o Chorão era ariano? Agora eu não sei se ele tinha mais planetas em Áries, né? Que ele tem essa música do papo reto. Enfim, a minha mente é assim, gente. Ela vai arborizando, vai criando conexões, vai lembrando de coisas.
Então, amanhã Marte vai ingressar em Leão, no sábado o Sol ingressa em Touro, tá? Ah, inclusive quem quiser, as taurinas, mas quem quiser fazer leitura de previsões, só me mandar mensagem, né? Tem as informações ali no está escrito atendimentos também. 1h11, então Mercúrio, que acabou de ingressar em Áries, o nosso Deus mensageiro, ontem foi dia dele, ele fez uma conjunção com Netuno, né? Então, às vezes, pode ter trazido ali algumas ideias, alguns insights, tá? Netuno está em Áries, então, às vezes, pode ter sido um sonhos meio de guerra, de disputa, de conflito, sabe? Às vezes, você percebendo algumas questões inconscientes, assim, de luta, né? Nessa forma de ação, tá? Então, às vezes, alguns conflitos ali ocultos aparecem, né? 13h11, então a Lua ela vai fazer o único aspecto do dia, que é com Júpiter, que é o regente do dia, que é o regente de Sagitário. Então, assim, tenderia a ser bom por conta do regente, só que a questão é que a Lua, a Lua em Sagitário vai fazer uma oposição com Júpiter em Gêmeos, eles estão em signos contrários. Então, às vezes, o que que pode acontecer? Uma falta de limites, né? Saturno nossa, agora eu confundi tudo. O aspecto de oposição ele tem natureza de Saturno, então pode falar muito sobre a gente entender os nossos limites, mas às vezes quando a gente não compreende isso, a nossa responsabilidade sobre esses dois astros, às vezes a gente vai para os exageros, para os excessos, né, para essa impulsividade, né? Mas pode facilitar então esse fluir das ideias, as trocas rápidas mentais, ainda mais que Mercúrio acabou de ingressar em Áries, né? Áries e Gêmeos, assim, Áries é o primeiro signo, é o mais rápido. Ayrton Senna, ariano, né? E, e Gêmeos é esse signo, é regido por Mercúrio, que tem asa na cabeça e nos pés. Então, assim, é muito movimento, então facilita muito isso, né? É óbvio que a gente tem todas as questões que a gente tem que ter atenção de quando a gente está muito rápido, que às vezes a gente deixa passar alguns detalhes. Mas eu vejo o quanto esse trânsito é importante para a gente agir questões que a gente estava engavetando há muito tempo, sabe? Então, que a gente só precisava de ação mesmo. Às vezes pode ser mais complicado nessas coisas que pedem um pouco mais de reflexão, mas tem tanta coisa que a gente já refletiu tanto nesse período de retrogradação, sabe? Nesses períodos. Então, que eu vejo mais benéfico, assim, por enquanto, né? Pode ser que daqui a pouco eu mude de ideia. Mas vocês me digam também como vocês sentem isso. Às vezes também, se você tem já bastante Áries, bastante fogo no seu mapa, às vezes pode ser importante você ter meios de acalmar isso, né? Através da reflexão, através dos outros elementos, ou até fazendo práticas energéticas ali, que a gente relaciona a áreas, né? Pode ajudar. Então, essa oposição, essa disputa, vem muito dessa busca de entendimento das emoções da Lua em Sagitário, por uma busca de expansão mental, que é Júpiter em Gêmeos, né? Então, tem um lado nosso que quer entender racionalmente tudo, tem um lado que quer tirar essa sabedoria mais espiritual de tudo, né? Então, pode trazer uma dificuldade de equilíbrio entre as nossas questões do dia a dia e essas questões espirituais. A gente precisa encontrar uma forma de equilíbrio, tá? Deixa eu ver o que mais eu escrevi. Hum, Então, às vezes, pode ser um momento para entender mais sobre as suas emoções, tá? Para buscar, às vezes, conhecimentos. Ah, eu não entendo muito de hábito, eu não entendo muito de inteligência emocional, eu não entendo muito de qualquer tipo de conhecimento que você sente que está precisando, sabe? Agora pode ser um começo, pode ser um start ali. Então, favorece muito essa curiosidade mental, né? Eu acho que tem que cuidar que muitas vezes Júpiter em Gêmeos é esse acúmulo, esse excesso de informações que a gente não consegue incorporar, que a gente não consegue digerir, que a gente não consegue trazer para a nossa vida. Às vezes é só para só nos distrair, sabe? Para preencher ali um vazio, uma falta, na verdade, não preenche, né? O que mais? E também cuidar, às vezes, com essa pressa de já entender o aprendizado das coisas, sabe? Tipo, para quê que é isso? Por que que isso está acontecendo? Às vezes é no caminho mesmo de sentir, né, as emoções. Então, eu diria para vocês aproveitarem esse movimento, né, que está mais fluido hoje, às vezes em excesso, né? Então, às vezes percebam ali essa importância de canalizar, de você saber aonde está precisando
desse movimento, dessa energia que provavelmente você já refletiu, então se souber direcionar, esse aspecto ele pode ser muito potente, ele pode ser muito animador, tá? Mas se você já tá perdida, daí vem essa energia assim de movimento, você fica tipo, né, mais ansiosa ainda, sabe? Então, coloca mesmo em ação tudo que você refletiu. Faz esse plano de ação aí, tá? Então, aproveitar isso. Enquanto eu estava escrevendo o horóscopo do dia, me veio muito uma meditação que pode ajudar no dia de hoje, que ela se chama Soul Sync. Então, é S-O-U-L, né? Soul de alma, e Sync, S-Y-N-C. Se você colocar meditação Soul Sync ou só Soul Sync no YouTube, até no Spotify, você já acha. Então, é uma meditação que tem cerca de 20 minutos e ela traz muito essa sintonização ali com o nosso eu, com os nossos desejos mais profundos. É uma prática de meditação de manifestação, mas eu acho que ela traz tanto o alinhamento, assim, e pode facilitar muito essa visão do que a gente precisa focar, tá? Então, às vezes, fazer hoje, às vezes é uma prática que dá para fazer por um mês. Eu acredito, assim, que para a gente incorporar uma prática, é interessante a gente fazer uns 6 meses, né? Eu tenho essa visão, assim, muito lunar, né? Que a Lua, nesse ciclo maior da lunação, ela tem uma duração de 6 meses. Então, eu acredito que 6 meses ajuda muito a gente a incorporar um hábito, tá? Mas cada pessoa tem seu próprio ritmo. Então, amanhã o Marte ingressa em Leão, 1h21 da madrugada, 1h40 a Lua vai fazer uma quadratura com Vênus. Então, depois que ela aspecta Júpiter, que vai ser ali 13h11 hoje, ela já vai estar rumo a esse aspecto de quadratura, que pode causar o quê? Às vezes traz uma falta de autoestima, às vezes traz insatisfações, às vezes pode trazer conflitos nos âmbitos venusianos, que é de relacionamentos, desejos. Então, tenham calma, tá? Busquem mais uma reflexão, uma ação direcionada, né? Estou me sentindo insegura, vou fazer uma prática aqui de dança, que eu sei que eu me sinto muito bem, eu me sinto com autoestima, sabe? Então, eu diria para olharem para isso e o que mais? Então, ter esse cuidado, tá? Porque a quadratura às vezes evidencia alguns conflitos de uma forma aguda, tá? Porque tem essa natureza de Marte. Então, até 1h40 ali, quem ficar acordada, né, à noite, ali próximo de madrugada, pode ver esse aspecto. Depois vocês me contem se aconteceu algo nesse sentido, né? Mas tenham essa calma, né? Porque assim, agora tem uma quadratura, mas daqui a pouco vai ter uma conjunção, por exemplo, sabe? Vai ter um sextil. Quando a Lua ingressa em Capricórnio, vai ter um sextil com Vênus, que é um aspecto mais fluido, né? Então, tem momentos que são mais auspiciosos, será que é essa palavra? Mais benéficos, assim, para a gente lidar com as questões, sabe? Porque tem vezes que o nosso olhar está só no conflito. Então, quando tem aspecto de sextil, aspecto de trígono entre os planetas, a gente consegue entrar mais em acordo. Quando tem quadratura em oposição, é mais difícil, é mais desafiador, sabe? Então, tem momentos que a gente pode potencializar, que a gente vê ali no céu que está favorecendo uma energia de acordo, e tem momentos no céu que está favorecendo mais uma oposição, tá? Então, isso é muito a base do estudo da astrologia letiva. Então, você escolhe o melhor momento para abrir um negócio, para lançar um livro, para fazer um ritual, né? O momento que tem mais prosperidade no céu, eu vou fazer um ritual para prosperidade, por exemplo, tá? E aí também 11 e 12 a Lua vai sair de Sagitário e ingressar em Capricórnio, mas amanhã a gente conversa sobre isso. Então, para finalizar, eu vou pegar uma cartinha aqui, deixa eu ver. Vou pegar de novo do Oráculo das Lunas, da Elisa Riemer, uma cartinha para a gente refletir sobre o dia de hoje. Prazer. E amanhã é sexta, dia de Vênus, né? Às vezes pode ser legal fazer um banho de rosas, de jasmim, ou às vezes queimar um incenso de rosas, né? De qualquer flor é relacionada com a Vênus. Então, às vezes, no dia de Vênus, na primeira hora, né? Aquilo que eu já falei algumas vezes para você, que é uma prática diária que eu tô tendo, que é acender uma vela da cor do planeta. Então, por exemplo, amanhã Vênus é da cor verde. Então, uma vela verde, ler o hino órfico a Vênus, queimar um incenso de alguma flor, sabe?
Ou às vezes queimar mesmo a erva seca, né? A flor seca também. Deixa eu ver. Saiu a carta 14, prazer, Tétis. Tétis é uma lua de Saturno, e seu mito conta a história da grande mãe das ninfas do mar, uma deusa das águas que de todos cuidava. Uma mãe exagerada e superprotetora, que sente o ninho vazio quando os filhos crescem. Esse é o momento que ela percebe que talvez tenha se deixado de lado para se dedicar ao outro. A mulher de Tétis, tomada pelo tédio, cansou da vida de doação. Ela marca o momento de se reencontrar, redescobrindo o que gosta, abrindo espaço para o próprio prazer. Talvez você tenha se deixado de lado na tentativa de cuidar de tudo e todos ao seu redor. Talvez esteja se distraindo da missão de se cuidar ao tomar para si problemas que não são seus. É hora de reassumir a responsabilidade sobre si mesma. Priorize-se, você é a pessoa mais importante da própria vida. Eu acho que faz muito sentido pensar que a oposição ela tem a natureza de Saturno, né, que menciona que é uma lua de Saturno. Então, esse oráculo são várias luas, né? E, e essa quadratura que eu falei que depois ali do quase da hora do almoço, a lua ela já está se direcionando para isso. Então, é muito essa responsabilidade mesmo sobre o nosso prazer, sobre as nossas emoções, né? Olhar para isso. Então, é isso. Ontem eu postei um episódio sobre Mercúrio em Áries, para todos os signos. Eu também postei no Instagram um conselhozinho assim para cada um dos ascendentes. Quase todos os trânsitos do céu eu tenho episódio, né? Então, eu tenho episódio ali tanto no Spotify quanto no YouTube para o Sol em Áries, para Júpiter em Gêmeos, para Saturno em Peixes, né? Para Lua em Sagitário, para Marte em Câncer. Então, às vezes, se vocês quiserem se aprofundar em algum ponto, eu sempre deixo os links na descrição. E é isso, se vocês quiserem fazer parte do grupo de meditações tântricas para mulheres ou do grupo de meditações de abundância do Deepak, né? Que já tem disponível no YouTube, mas o grupo é mais para centralizar as tarefas. É só me mandar uma mensagem. E como sexta e segunda não vão ter envios, hoje é o último dia que eu vou fazer os envios do livro, daí eu só volto na terça. E é isso. Se vocês quiserem agendar leituras, tem mais informações ali nos atendimentos, tanto de tarô quanto de astrologia, tá bom? Então, uma boa quinta para nós.